O Internacional se junta à Confederação Brasileira de Futebol para que o fair play financeiro seja discutido entre os clubes do país, apoiado, claro, por outros certames importantes do cenário nacional e também de algumas federações. O Colorado começa a debater e tem protagonismo junto à CBF, a entidade máxima do futebol brasileiro, para que a partir da próxima temporada o limite para transferências seja observado. Mas enquanto isso, o Santos decide pagar o que o William Arão quer e deve levar o volante para a Vila Belmiro. O Internacional, que não entra em leilão, acaba perdendo mais uma possibilidade de mercado. Thiago Maia fica, ao menos por enquanto, porque eu descobri algumas questões importantes referentes à MLS e a possibilidade de o volante colorado se transferir para o futebol dos Estados Unidos. E Rodrigo Dourado pode estar de volta ao futebol brasileiro. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Valeu por todo mundo que está chegando de novidade, né, ou de novos parceiros por aqui. Lembra sempre, né, de deixar o like, de compartilhar o conteúdo nos teus grupos ou ainda nas tuas redes sociais e que a nossa meta segue sendo 70 mil inscritos ainda esta temporada. KTO.bet.br tem muitas possibilidades para tu te divertir e botar uns pilinha no bolso, tá? Principalmente com ganho aumentado agora da Copa do Mundo, da FIFA. Não é só a Liga do Milhão que está bombando, tem ganho aumentado. E ainda o Odão, a partir agora dos jogos dos brasileiros na próxima fase, né? Na segunda rodada, talvez, né? Da fase aí de grupos da Copa do Mundo. Entra lá em kto.bet.br, tem o link no comentário fixado ou também na descrição do vídeo, te cadastra para dar essa brincada e aproveita tudo que eles têm para te oferecer. Não te esquece que kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e tu tem que sempre te divertir e brincar com responsabilidade e moderação. Gente, eu quero falar com vocês rapidinho sobre uma questão que o Inter está liderando aí junto ao futebol brasileiro. E eu estou falando liderando porque por mais que tenham ainda outros 26 clubes, federações e tudo mais, o Colorado vem com um protagonismo muito forte na questão do fair play financeiro no futebol brasileiro. A CBF, ela teve a aceitação de 27 clubes, como eu disse, o Inter entre eles, e 8 federações. E pasme, a Federação Gaúcha não está entre elas, tá? É uma vergonha o que o senhor Luciano Goxman e os seus pares, né, conseguem fazer aí com a nossa federação. Mas o Inter começa a debater isso porque a ideia é limitar, muito semelhante ao que tem na Europa. Tu só pode contratar jogadores até o máximo do que tu arrecada, a ponto de daqui a pouco tu ter alguma sanção ou de repente até ser impossibilitado de fazer transferências na outra janela. E aí tem várias questões, né, de implicações com a FIFA e outras também com a Conmebol e tal. São coisas que o Inter e a CBF e esses outros clubes vão debater. É importante destacar, tem SAF, tem clube grande, tem clube da Série B, tem clube de um nível mais baixo do futebol brasileiro, porque a ideia é que haja uma comissão agora para que todos os representantes tenham voz. Então, o clube associativo, como o Inter, a SAF, como, por exemplo, o Botafogo, um clube de Série B, um clube que, de repente, não tem uma massa de torcida tão grande, ou até mesmo um orçamento tão grande. Enfim, é um ponto que eu acho que é essencial agora para o nosso futebol. Principalmente a partir do que a gente está vendo aí, né, da espanholização do nosso Campeonato Brasileiro, ficando quase sempre entre Palmeiras e Flamengo aí os campeonatos do país, tá? Mas agora eu quero falar com vocês, cara, sobre duas movimentações, uma do William Arão e uma do Thiago Maia. Eu vou falar sobre o Thiago Maia primeiro. Teve essa questão aí dele poder ir para MLS.
É uma sondagem que teve, não chegou a ter proposta oficial pelo volante para o Internacional, e isso eu já falei várias vezes aqui nos conteúdos. Mas daí, conversando com algumas pessoas para saber como é que estava e tal, se andou ou não andou, uma pessoa muito próxima dele me disse o seguinte: Ernst, dificilmente vai andar, porque eles jamais vão chegar no salário que ele ganha aqui. E aí tu fica pasmo, né? Tipo assim, pô, mas como assim? A MLS não vai bater o salário que ele ganha aqui. É porque no Inter ele ganha na casa dos 800 mil por mês, sem contar ainda, de repente, alguma bonificação, luva, ou, enfim, coisas que estejam fora dos dividendos normais, tá? E aí, na MLS tem um teto de valores, né? Poucos são os jogadores que ganham quantias milionárias. O Suárez, talvez o Messi, talvez, jogadores que são mais expressivos. Mas os outros, os abaixo da estrela, né, do jogador que é o designado, que eles até falam, esses jogadores, eles ganham uma faixa muito reduzida. Se chegar a 500 mil reais, é muito. Então, a gente tem que pegar e entender este movimento, não que esse movimento não seria bom para o Thiago Maia. Então, neste momento, pelo menos para a MLS, ele não iria se transferir. Ele, por enquanto, fica, e por enquanto o Inter não tem problemas para o seu segundo volante, vamos dizer assim, né? Lembrando que o Inter tem que pagar o Flamengo. O Inter ainda não pagou nenhuma parcela do Flamengo, ia pagar, mas justamente como a janela abriu e o Thiago estava meio que dizendo, tô pensando em sair e tal, o Inter não acertou valores nenhum. Botaria então, né, o valor da transferência de 4 milhões de euros no negócio, com qualquer outro clube, mais ainda uma compensação financeira e essa questão aí do Thiago, né, acertar os salários. Já o Santos está muito próximo de fechar o William Arão, e o Inter ficaria sem ter este jogador na sua janela de transferências agora. Mas por quê? A informação é do Lucas Musetti, tá? Que é setorista do Santos no UOL. Tem também trabalho identificado e tudo mais. O Santos, ele conversou com o William Arão, com o staff do William Arão novamente, e o Arão deu uma reduzidinha mínima no que pediu, mas ainda é um salário maior que 1 milhão de reais, e com isso o Inter não vai entrar nesse leilão. O Inter ofereceu muito menos, na casa dos 600, 700 mil, e o Arão não quis. Não é que o Arão não quis, né? Tem a outra proposta que, se o Santos daqui a pouco não bancasse, certamente o jogador daqui a pouco viria pro Beira-Rio. Só que tem pessoas que entendem que isso também pode ser uma espécie de leilão, e o Inter já disse que não vai entrar em leilão. Por exemplo, o Santos aceitou. Inter, tu vai, tu paga isso aí, porque o Santos já aceitou, senão fechar com o Santos. E o Inter vai dizer, sim, obrigado, pode ir atrás então aí do que o Santos tem para te oferecer. É uma informação que eu acho importante, porque o Musetti também fala que ele vai fazer até exames médicos nos próximos dias. Isso significa que está fora aí de qualquer possibilidade, então, de ser um reforço. Risca da lista aí, tu que está acompanhando esta janela do Colorado. A janela que pode ver, inclusive, um ex-colorado retornando para o futebol brasileiro, né? O Rodrigo Dourado poderia estar jogando no Juventude no segundo semestre agora de 2025. O Rodrigo Rossi, que é um jornalista lá da Serra, também fotógrafo, ele apurou que o jogador está no fim de contrato. O contrato dele vai até junho de 2025 agora, e poderia chegar de graça a partir aí de um pré-contrato. Ele tem contrato com o Atlético São Luís, né? E nesse período jogou só 17 partidas nessa última temporada, fazendo até 3 gols, né? Se tu for olhar, interessante até o número de gols, né, para um volante. Mas a gente sabe, né, que o Rodrigo Dourado sai daqui basicamente com a torcida pegando muito no pé dele, de nenhuma forma, né, ou nenhuma possibilidade dele retornar e ser repatriado aí pelo Colorado. Muita possibilidade então de jogar no Juventude ou até daqui a pouco um outro clube aí do país. O que interessa é que o time mexicano tende a não fazer proposta de renovação aí pelo Rodrigo Dourado. O que tu acha? O que tu acha de ter perdido o Arão? O que tu acha dessa questão do Thiago Maia? Fala mais aí também sobre fair play financeiro. Tu acha que isso pode ser uma grande alternativa para o futebol brasileiro? Para a gente deixar, inclusive, de perder jogadores aí para Flamengo, Palmeiras, que simplesmente contratam
com grande quantia, né, expressiva quantia, bota nos comentários, vamos trocando uma ideia ao longo de todo dia. Valeu? Tamo junto. Não te esquece, Mais Ágil é minha parceira aqui do canal. Se tu tá precisando de grana, tu pode pegar e tirar uma parte do teu fundo de garantia com a Mais Ágil. Eles são especialistas nesse procedimento financeiro e te ajudam em até 24 horas. Tem gente que já me disse que até 2 horinhas já estava o dinheiro na conta. Então, é a Mais Ágil que tu tem que procurar. No telefone que tá aqui na tela ou no link que tá na descrição. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.